Pode vir também, ó Pai, envia os seus anjos também, ó Pai, para abençoar cada um, ó Pai, que não pôde vir, amém? Graças a Deus. Eu só os irmãos nessa noite capados são Jesus. Amém. Livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo de número 15. Desculpa. Capítulo de número 14, verso de número 15. Livro de Êxodo, capítulo de número 14 e o versículo de número 15. Enquanto os irmãos vão achando aí, irmãos, desde já eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade a qual Deus nos concede nesta noite, e também agradecendo a nossa irmã missionária, Edilene, por esta oportunidade. Irmã Edilene, que Deus continue abençoando. Também mais uma vez o nosso irmão pastor e irmã também, muito obrigado novamente por esta oportunidade, e que Deus continue abençoando, irmãos, a cada um de vós nesta noite. E também, irmão, agradecer a Deus pela vida dos jovens, a qual eu estive aqui no dia de sexta-feira. Eu não pude estar sábado. E também eu agradeço a Deus pelas vossas vidas e por me conceder essa confiança de estar pregando nesse último dia, irmão, no culto de ação de graças. E o que nós vamos pregar é isso, irmão, que está escrito no livro de Êxodo, capítulo de número 14, e o versículo de número 15. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Que nos diz assim: a epígrafo, a passagem pelo meio do mar. Verso 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Vou ler mais uma vez nesta noite. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém. Pode tomar o seu assento nessa noite, irmão. Irmãos, como eu disse, graças a Deus por esta oportunidade e graças a Deus por este privilégio. O único versículo, irmão, a qual nós fizemos menção nesta noite. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Quantos de nós aqui nesta noite, irmãos, nós não conhecemos este versículo muito bem? Aonde a Bíblia fala acerca, irmão, da passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho. Aí agora está Moisés de frente do Mar Vermelho. E o versículo 15 disse que o Moisés, ele clama ao Senhor. Aí o versículo 15, Deus disse: Moisés, por que clamas a mim? Aí Deus agora disse assim: Moisés, diga aos filhos de Israel que marchem. O que é interessante aqui neste versículo, irmão, aonde Moisés em parte teve um erro, aonde em parte Moisés teve um desequilíbrio. Por quê? Porque quando Moisés clama a Deus, Deus pergunta: por que tu clamas a mim? Não era hora de clamar. Não era hora. Agora a gente observa, irmão, que quando Moisés ele clama a Deus e Deus responde: por que clamas a mim? Moisés ele esqueceu de duas coisas. Por isso que ele clamou a Deus. Se ele não tivesse se esquecido do que Deus já tinha dito para ele,
ele não tinha clamado. Ele só clamou a Deus, irmão, porque ele esqueceu de duas coisas que Deus disse para ele. Olha o que diz aqui na Bíblia. No livro de Êxodo ainda. No capítulo de número 4. Os irmãos vão me escutando. Livro de Êxodo, capítulo de número 4. Versículo de número 16 e versículo de número 17. Olha as duas coisas que Moisés esqueceu, irmão. Verso 16 do capítulo 4 do livro de Êxodo. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele será por boca. Aí Deus disse a Moisés: e tu lhe serás por Deus. Moisés esqueceu disso. Verso 17: toma, pois, esta vara na tua mão, com que ferirás, ou com que fará os sinais. Moisés esqueceu dessas duas expressões de Deus. Quando ele para diante do mar vermelho, ele clama a Deus. Deus disse: opa, por que clamas a mim? Moisés esqueceu que Deus tinha posto ele como Deus. O que Deus determina acontece, o que Deus determina surge, o que Deus determina vem à tona. Deus disse: Moisés, eu tenho lhe colocado como Deus. Esqueceu. Segundo ponto, Deus disse: esta vara que está nas tuas mãos, com ela é que eu farei os sinais, as maravilhas. Moisés esqueceu. Então ele esqueceu, irmão, que ele foi posto como Deus. E ele esqueceu que o que estava nas suas mãos, Deus já disse: já dei autoridade, e através dela vós fará sinais. Moisés esqueceu. Quem concorda com isso, diga amém. Moisés esqueceu disso. E o que eu quero pregar nesta noite, irmão, na expressão do verso de número 15, é que então disse o Senhor. Nesta noite eu quero falar acerca da palavra Senhor. E nesta noite quero falar também acerca da fala de Moisés. Deus, ele quando se manifesta a Moisés, ele se manifesta dizendo: eu sou o Senhor. Então nesta noite, irmão, o que eu quero poder falar, irmão, é acerca da expressão da palavra Senhor. E disse o Senhor. E quero poder falar acerca da vara. Olha que coisa interessante. Quando Deus vai falar com Moisés, então disse o Senhor. Livro de Êxodo, capítulo de número 6 e versículo de número 3 diz assim: eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Eu não sei se você já chegou nesse versículo na Bíblia, irmão. Eu estou todo arrepiado aqui, irmão. Canta lá, passoria, lá. Olha o que Deus está dizendo, irmão. Deus, quando Moisés clama a ele, a Bíblia disse: assim diz o Senhor. Agora observa, irmão, que no capítulo 6, verso 3, Deus disse assim: Moisés, deixa eu falar com você aqui. Abraão, Isaque e Jacó, eles me conhecem como o Deus Todo-Poderoso, mas como Senhor, eles não me conhecem perfeitamente. No livro de Êxodo, Deus estava dizendo: eu vou me manifestar para Israel, não como Deus Todo-Poderoso. Eu vou me manifestar para Israel como Senhor. Quando Deus disse assim, olha, eu estou na introdução, irmão. Quando Deus disse assim: Moisés, Abraão, Isaque e Jacó, eles me conhecem como o Deus Todo-Poderoso. Agora, como Senhor, na minha plenitude,
na minha totalidade, na minha abundância, em todo o meu ser, eles não conhecem. Agora o que é interessante, irmão, que quando Deus disse, o Deus Todo-Poderoso, a expressão Deus Todo-Poderoso aponta para o Deus Criador dos céus e da terra e origem de tudo. No livro de Gênesis, quando fala acerca do Deus Todo-Poderoso, ele é usado para o povo em situações a qual o povo estão em difíceis situações de opressão. E eles precisam de segurança. Livro de Gênesis, capítulo 28, e o verso 3, que diz assim: E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que seja uma multidão de povos. Gênesis capítulo 35 e o verso de número 11. Disse-me mais: Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Gênesis capítulo 49 e o verso de número 25. Pelo Deus de teu Pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. No livro de Gênesis, a expressão Deus Todo-Poderoso é usado em situações que o povo estava em opressão. Aí Deus se manifestava dando segurança, o Deus Todo-Poderoso. Agora não é que Abraão, Isaac e Jacó não conheciam Deus como o Senhor, eles conheciam Deus como o Senhor, mas não na sua plenitude. O Deus Todo-Poderoso. Agora no livro de Êxodo, irmão, Deus ele se manifesta como o Senhor. Deus se manifesta como o Senhor. Irmão, quando fala a palavra Senhor, normalmente na Bíblia descreve Deus com as suas relações com a raça humana, revelação e graça. Vou repetir. Quando na Bíblia fala a palavra Senhor, normalmente está descrevendo um Deus que ele se revela com a raça humana, através das revelações e através da graça. No livro de Êxodo, capítulo 3, verso 14, e disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Quando o verso 14 disse: Eu sou o que sou, no verbo hebraico significa ser. Na expressão hebraica está dizendo que ele é um Senhor de ações. Na expressão hebraica traz uma ligação com a palavra portuguesa que chama ele de Jeová, Javé e Senhor. O que eu estou querendo dizer aqui nesta noite, irmão? Que Deus disse a Moisés: eu vou apresentar a vós como o Senhor, porque eles me conheciam como um Deus todo-poderoso, como um Deus criador dos céus e da terra, como um Deus único, origem de tudo, um Deus que promete, um Deus que cumpre, um Deus que nada é impossível para mim. Eu sou um Deus todo-poderoso. Agora, uma coisa para vocês, eu vou me apresentar como o Senhor. Sabe por quê? Porque eu sou um Deus que estou presente, mas também sou um Deus que sou ativo. Eu sou um Deus que estou presente, mas tenho um Deus que tem ações. Deus dizendo: Moisés, eu vou aparecer diante de vocês como um Deus ativo, como um Deus com muitas ações.
você quer? Você quer o Deus Todo-Poderoso ou você quer o Deus Senhor? Eu vou perguntar de novo, qual dos dois você quer? Eu já vi a irmã rindo ali atrás. Irmão, qual dos dois, Senhor, você quer nos explicar nessa noite? Você quer o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nada para ele é impossível, tudo ele faz, tudo realiza, Criador dos céus e da terra, promete e cumpre? Ou você quer o Senhor, que é o Deus ativo? Qual dos dois você quer? Graças a Deus eu escutei alguém dizendo que eu quero os dois. Fique com os dois. Fica com aquele que é o Criador dos céus e da terra, que nada é impossível, o que promete, ele cumpre e ele se apresenta como o Senhor é ativo. Ele vai fazer alguma coisa a teu favor. Fique com os dois, irmãos. O Senhor, ele é um Deus ativo, ele é um Deus de ações, irmãos. Fique com os dois, irmãos. Ele promete, ele cumpre. E ele é Senhor por causa de você. Ele vai agir por causa de você. Ele vai fazer, ele vai mexer, porque ele é Senhor. Quem é que sai do Senhor nessa noite? Não, ele é Senhor, ele é um Deus ativo. Ele tem ações. Ou seja, por causa de você, ele vai agir, ele vai mexer. Eu quero os dois, irmão. Quem quer os dois, irmão? Quem quer os dois? Aleluia. Sinta a presença de Deus. Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso. Aí ele disse: Moisés, eu vou me apresentar a vós como Senhor. Deus disse assim a Moisés: Moisés, o que é que tu tem nas tuas mãos? Moisés disse assim no livro de Êxodo, capítulo 4, verso 2. Moisés disse assim: Senhor, eu tenho nas minhas mãos uma vara. No verso 19 do capítulo 4, no verso 20 do capítulo 4, e a Bíblia diz que Moisés tomou nas tuas mãos a vara de Deus. Talvez ainda não me entendeu. Êxodo capítulo 4, verso 2, Deus disse: Moisés, o que é que tu tem nas tuas mãos? Ele disse: Senhor, eu tenho uma vara. A vara aqui era de Moisés, não era de Deus. Agora no verso de número 20, Moisés pegou a vara de Deus e foi. No verso 2, Jefferson, a vara não era de Deus, a vara era dele. Deus disse: Moisés, o que tu tem nas tuas mãos? Ele disse: eu tenho uma vara. A vara aqui era de quem, irmão? Não era de Deus, era de Moisés. Depois que Deus tem todo o diálogo com Moisés, no verso 20, tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos e o levou sobre um jumento e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus, não é mais sua, é de Deus. A vara antes era dele. Agora ele disse: estou levando comigo a vara de Deus. Não entendeu ainda, irmão? Era minha, a vara era minha. Quando fica na mão de Deus, é meu. Moisés disse: essa vara aqui é minha. Agora, como está nas mãos de Deus, não é mais minha, é vara de Deus. Moisés levou a vara de Deus. Ou seja, irmão, o que é meu não é meu. Eu tenho que consagrar para Deus, eu tenho que dar para Deus. O que é meu não é mais meu, é de Deus. Por isso que Ana pediu um filho e consagrou ao Senhor. Ou seja, irmão, não é mais seu, é de Deus, irmão. Era a vara de Moisés, agora é vara de Deus. É vara de Deus. Aleluia. Meu Deus, era a vara minha. Agora ele disse: é vara de Deus. Irmão, não é mais seu, pertence a Deus, é de Deus. Tem que dar para Ele, tem que consagrar para Ele, porque é dele. Ana diz: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu consagrarei ao Senhor, é do Senhor. Deus, no livro de Êxodo, como ele se manifesta como o Senhor, ele diz assim: olha, eu manifestarei-me
como Senhor a Israel, mas também me manifestarei como Senhor para os egípcios. Vocês estão entendendo, irmão? Olhem para cá um pouquinho para vocês entenderem isso aqui. Deus disse: Moisés, eu sou Senhor. Moisés, eu sou Senhor para Israel e sou Senhor também para os egípcios. Aí Deus disse: olha, eu sou o Senhor para Moisés, ou seja, eu sou o Senhor para Israel desta maneira. Êxodo capítulo 6, verso 6. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com juízo grandes. Deus disse: vou mostrar para Israel que sou Senhor, como? Os tirando da terra do Egito. Quando eu os tirar, eu estou provando para eles que eu sou o Senhor. Agora para os egípcios, sabe como que eu vou mostrar que eu sou Senhor? Capítulo 6 e o capítulo 7 de Êxodo, verso 5. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio dele. Deus está dizendo: os egípcios saberão que eu